Dando sequência, o capítulo 8. No capítulo 8 do livro Portal dos Deuses, o profeta Jeremias, mesmo não estando entre os que foram levados para Babilônia, ele orientava o povo que para lá foi levado, que eles deveriam construir casas, constituir família, estabelecer negócios, plantar suas vinhas, enfim. A maioria daquelas pessoas iria morrer ali mesmo, mas iriam ter sua vida normal. Então ele dizia isso como sendo um aviso que, olha, nem se preocupe, vocês vão ficar por aí mesmo, porque vão ficar muito tempo. Porque ele já tinha dito que aquelas pessoas haveriam de passar ali 70 anos. Só que havia um falso profeta chamado Ananias, e esse Ananias não é o mesmo que era o amigo de Daniel, e que era chamado de Sadraque. E terminou havendo problemas entre Jeremias e esse Ananias, porque ele dizia que o povo ia passar 70 anos, enquanto que Ananias dizia que eles iam passar só 2. E logo vão voltar, só que Jeremias estava falando por determinação divina. Então, mesmo diante disso, alguns nobres da Palestina, alguns judeus certamente, insistiram em convencer ao rei judeu Zedequias de que eles tinham que se unir ao Egito. Então essa história da união de Judá com o Egito, ela rolou muito tempo. Em várias situações ele ficava naquela dúvida se cedia a Nabucodonosor ou se unia ao Egito. Então Jeremias os encontrou e os alertou mais uma vez de que eles não deveriam se unir ao Egito, mas se submeter ao jugo de Babilônia. Então, os que fizessem isso iriam sobreviver. No entanto, Zedequias escolheu se unir ao Egito, mesmo tendo jurado a Nabucodonosor, em nome de Jeová, em nome de Deus, que serviria Nabucodonosor por toda a sua vida. E são escolhas que foram tomadas e terminaram tendo um preço caro por isso. Então, Nabucodonosor, ele havia deixado Zedequias como rei de Judá, como a gente disse há pouco. Prometeu Zedequias que iria servir a Judá, aliás, a Nabucodonosor, até o resto de sua vida. Só que Zedequias terminou traindo aquela promessa, traindo Nabucodonosor, e se uniu ao rei do Egito, no caso ao faraó. Então o rei de Babilônia ele ficou muito irritado com Zedequias. Então ele resolveu ir contra Jerusalém e sitiou, rodeou a cidade por meses. Num determinado momento, os judeus pensaram que Nabucodonosor tinha ido embora, porque passaram meses e meses ali os babilônios ao redor da cidade de Jerusalém e de repente sumiram. Mas era engano. Na verdade, Nabucodonosor foi até o Egito para conquistá-lo e depois voltou para mais uma vez sitiar Jerusalém. E quando voltou com muita força. Ele destruiu Jerusalém, destruiu o templo, o famoso templo de Salomão, e dali retirou os objetos sagrados. Então aquilo que era colocado no templo, no lugar santo, no lugar santíssimo, foi retirado e levado para Babilônia. E prevendo que essa invasão ao templo iria acontecer, antes disso, alguém foi orientado a retirar dali a Arca da Aliança. E assim fizeram. Só que aqui acontece um fato histórico. A arca sumiu e até hoje ninguém nunca encontrou. Já se fizeram até filmes sobre essa arca, dizendo que alguém tinha encontrado. Talvez esse seria um dos maiores achados da arqueologia, encontrar a Arca da Aliança. É tão procurada quanto o Santo Graal, o cálice que Jesus usou na Santa Ceia. Então a Arca da Aliança não foi mais encontrada justamente nessa época, porque perceberam que ela seria
poderia ser levada para Babilônia, então resolveram esconder, e daí ninguém mais teve notícia. Então, tendo vencido o Egito, Nabucodonosor volta, sitia Jerusalém, que foi praticamente morrendo aos poucos, depois de meses de guerra. Então nós vemos aí uma luta tremenda dos judeus com os babilônios, mas uma luta em glória, não tinha como vencer.